Prontinho, começou a gravar. Boa tarde, vocês estão aqui para a aula da disciplina Processos Têxteis, do módulo 3 do curso técnico em vestuário, certo? Eu vou começar aqui apresentando o cronograma que eu fiz sobre as nossas aulas síncronas. Então, mais uma vez, eu vou explicar sobre esse cronograma. Então, nesse formato de aula em que nós estamos, que é o formato de aula remota, nós vamos concentrar as nossas aulas síncronas do módulo 3 às quintas-feiras, tá? Então, eu tinha comentado com vocês que ia ser às segundas, mas deu uma misturada e uma confusão, né? Ia ficar 3 disciplinas concentradas num dia só. Eu resolvi dividir. Então, segunda-feira eu vou ficar somente com o módulo 1, e na quinta-feira eu vou ficar com aula síncrona com o módulo 3. Embora eu tenha aula com vocês às quartas, né? E às quintas-feiras. Então, às quartas-feiras é aula de costura industrial e às quintas-feiras aula de processos têxteis. Mas o formato de aula em que nós estamos agora, ele possibilita essa flexibilidade de fazermos aulas síncronas, que são exatamente essas, que a gente está aqui no Meet, e aulas assíncronas, ou seja, em alguns dias de aulas nossa, eu posso passar algumas atividades e a resposta, o fazer dessas atividades corresponde a esses dias que a gente não tem essa aula por vídeo, né, por meio do Hangout, tá certo? Então, aí para não ficar muita aula síncrona, ou seja, todas as quartas e todas as quintas, eu vou concentrar às quintas-feiras essas aulas, até porque às quintas-feiras a gente vai ter também o evento, então eu vou falar um pouquinho sobre esse evento aqui de novo, só para relembrar para vocês, perguntar se vocês também já fizeram a inscrição. Mas eu vou compartilhar agora a minha tela com o cronograma, tá? E aí depois a gente inicia a parte do conteúdo que é sobre processos têxteis, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Chegou aí o cronograma? Sim. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, se tem a opção de aumentar. Tá, não aparece não, mas eu acho que vocês têm essa opção aí na tela, né? Vocês estão vendo aqui cronograma de aulas síncronas, certo? Hoje, dia 10, o horário aqui nosso, ó, das 15h30 às 18 horas, eu coloco esse horário, porque é o nosso horário lá da grade, mas isso, a minha previsão é que a gente tenha pelo menos 1 hora de aula síncrona aqui, né? E o restante, aí a gente complementa com atividades, para a gente não ficar aqui 2, 3 horas tendo aula de vídeo, certo? E aí, esse cronograma, gente, eu vou compartilhar com vocês lá no Google Classroom, e esse cronograma, ele já vai ter direto o link das aulas, tá? Então, esse documento vai estar lá disponível, vocês só entram lá e dizem, opa, hoje tem aula síncrona e é da disciplina Processos Têxteis, está aqui um link. E vocês entram nesse horário aqui. Áurea. Quem é a Áurea, gente? Oi, Áurea, tudo bem? Você também não está na minha chamada, Áurea. Você é do módulo 3? Você podia falar com a gente, por favor? Professora, Oi? quando a gente entra, às vezes vocês colocam aí aceitando a nossa entrada, só que demora um pouco para chegar, tá tendo um delay. Então, toda vez Tá. que a gente entra, quando vocês falam com a gente não responde porque tem
demora. A Áurea não respondeu porque ela ainda não estava participando. Direto Tá eu tô bom, tendo esse problema, tá bom? tá Desculpa certo. interromper. Imagina, obrigada, Patrícia, por esse feedback. Áurea, você está nos ouvindo? Oi, prof, é a Edline, é porque eu entrei pelo tablet da minha mãe, que o meu caiu. Tá, tá, beleza. Eu libero sempre e pergunto quem é, porque às vezes acontece isso mesmo. Entra com uma conta de outra pessoa, às vezes não está conseguindo entrar com a sua. Então, por isso que eu libero. Obrigada, Edline, por se identificar. Então, voltando aqui, gente, para o Nada. cronograma. Então, gente, aqui, olha, essas são as datas. Então, dia 17, próxima quinta-feira, 15h30 às 16h30, está marcado o nosso evento, né? E aqui já está direto o link da palestra. Vocês já vão clicar aqui e já vão para o evento, tá? E aí, enfim, aí a gente vai sair de recesso, vai ter a semana do Natal e Ano Novo, aí a gente vai sair de recesso e voltamos com nossas aulas síncronas. Então, estou colocando semanalmente, uma vez por semana, às quintas-feiras, a gente vai se encontrar. E aí, essas quintas-feiras, eu intercalo com processos têxteis, vai ter o evento, costura industrial, evento, processos têxteis, costura industrial, processos têxteis, certo? Então, aqui está todo o nosso cronograma das nossas aulas. Aqui embaixo eu coloco uma observação dizendo que a gente pode mudar esses dias. Então, aqui, por exemplo, não está previsto nenhum outro evento do IFB. Então, ou então eu posso adoecer, ficar de atestado, alguma coisa desse tipo. Então, esse cronograma, ele pode ter essa alteração, adequação, mas tudo isso eu informo vocês previamente, tá bom? Então, isso daqui vai ficar lá no Google Classroom, eu vou restringir somente aos inscritos da disciplina Processos para não haver confusão da disciplina Processos Têxteis e Costura Industrial, né? Então, todos vocês vão ter acesso a esse cronograma, porque ele aqui é conjunto, as duas disciplinas fazem parte desse cronograma. Não vou restringir a vocês do módulo 3 para não haver confusão com o pessoal do módulo 1, já que estamos todos numa mesma turma lá. Certo? Esse documento aqui, vocês acham que melhora a vida de vocês aí? Vocês conseguem se organizar melhor? Sim, ficou muito melhor, sim, professora. Muito obrigada. Com certeza. Tá ótimo, então. Que Eu posso bom. dizer que eu estava perdidinha. Toda hora eu não sabia nem que aula que era. Certo. A gente Então, começava beleza. na Obrigada. segunda, né? E nossas aulas eram quarta e quinta. Eu realmente perdi algumas coisas que eu fiquei meio fora do ar. Tá. Então, que bom. Acho que isso vai organizar aí a nossa vida, né? Então, vocês sempre que precisarem consultar as nossas aulas, vocês entram nesse cronograma, verificam a data, o horário, e aqui já entram direto no link da reunião, certo? Então, perfeito. Então, isso é um ponto. Interrompi aí o compartilhamento. Agora, vamos para o outro ponto aqui, antes de entrar na aula. Interrompi o compartilhamento, não sei por quê. Deixa eu ir de novo aqui. Aqui neste evento, esse evento nosso, muito lindo, muito maravilhoso, estou tão orgulhosa dele. Vocês já se inscreveram? Quem está aqui na aula de hoje já se inscreveu? Sim. Eu ainda não. Por Acho que que não, não. Lu? É lá tem no site do FB lá nos recados, né? Que tem um Ó, link. eu tenho vou que colocar aqui o link, é ele, certo? mas eu fiz algo. Vou colocar aqui o link, você entra aí e faz a inscrição. Para fazer a inscrição, deixa eu entrar aqui. Deixa eu colocar esse link aqui. Vou copiar e colar aqui, como se vocês... vocês vão abrir uma página aí da internet
e vão copiar esse link. Aí vão entrar lá. E aqui, ó, realizar inscrição. Quando vocês clicam aqui, vai pedir para vocês cadastrarem um login e uma senha, caso vocês nunca tenham participado de nenhum evento nessa plataforma aqui que se chama Eventbrite, tá? Se vocês já tiverem participado, aí vocês já vão ter um link, ou vocês já vão ter o login e uma senha. Então, vocês só digitam e realizam a inscrição. Então, vamos ver aqui, ó. Realizar a inscrição, dados do participante. Ele já pede aqui direto o meu, porque eu já fiz a inscrição e eu estou dentro do meu login. Mas, às vezes, acontece da pessoa falar comigo, professora, eu não estou conseguindo fazer a inscrição. E, aí, é exatamente por isso, porque você tem que entrar, né, e antes de fazer a inscrição, muitas vezes, se você não tem esse login, você precisa se cadastrar primeiro, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Vocês podem, após realizar essa inscrição, vocês vêm aqui, ó, nessas abas. E aí, quero participar das atividades. Vocês clicando aqui, vai aparecer todas as atividades. Olha, eu já me inscrevi nas 4. Até na que eu vou... na que eu vou ser a palestrante, eu me inscrevi em tudo. E aí vocês, depois que fazem aquela inscrição lá universal, vocês podem ir lá, vai aparecer uma abinha aqui, e vocês só vão lá e clicam, tá? Para se inscrever em todos os eventos. E aí, cada evento desse já vai ter... Opa! Já vai ter as datas, ó, data e horário, certo? Programação, só clicar em cima, vai dizer quem é que vai falar nesse dia, o que é que vai falar, a descrição aqui do evento, tá bom? Então, quem não fez a inscrição ainda, aqui só a Luciana que não fez a inscrição, ou tem mais gente? Eu também ainda não fiz, professora. Tá bom, Jane, então A faz. Jane. Nem estou ainda na turma. Tá certo, mas pode fazer, gente, uma coisa importante, esse evento, ele é aberto, tá? Então, se vocês tiverem primas, amigas, conhecidas, conhecidos, que se interessem pelo tema de vestuário e moda, podem divulgar no Instagram de vocês, tá? É aberto para todo mundo, para a comunidade interna, ou seja, eu tenho uma prima, uma amiga que faz um curso lá no IF Campus Gama, mas ela gosta desse tema, ela se interessa, então pode divulgar para ela, tá bom? Isso, Lu, faça a inscrição aí. E divulguem entre os amigos, as amigas de vocês, postem nos seus Instagrams aí, porque o evento ele vai ser bem bacana e está aberto ao público, tá? Em geral. Combinado? Então, esse era um dos recados. E agora, entramos aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Sim, Então, eu fiz a inscrição e aí na hora que for ocorrer os Professora, eu não respondi aquela. peraí, Caetana, só um minutinho, a Patrícia está falando. E aí, eu não sei se eu fiz, foi colocar no spam, não aparece para mim. Aí vai ter a chamada na hora, que eles mandam o link, alguma coisa para a gente no e-mail? Eu não sei se isso vai para a sua agenda. Porque eu tô aqui, eu agendei, né? Eu fiz a inscrição direitinho, só que eu fui procurar, e não aparece nem no spam e nem na minha caixa de entrada. Mas aí qualquer coisa eu faço de novo, eu tento de novo. Tá, de qualquer... Tá bom, eu posso até conferir aqui, deixa eu ver. Se na Porque parte hoje eu do... fiz um limpa e tá caindo tanta coisa na minha caixa de mensagem que eu saí limpando tudo, que eu não lembrei que a Iven era do seminário. Deixa eu ver aqui, inscritos.
Deixa eu verificar aqui. Porque qualquer coisa eu faço com outro e-mail. Não sei se eu fiz com Patrícia Carvalho. Patrícia de Carvalho, Isso. é isso? É. Tá aqui, tá inscrita, tá, Patrícia? Tá joia. Aí você já vai ter lá naquele cronograma, ó, já tá aqui, ó. Você só entra no link direto, já tá. Só clica direto, né? Isso, Tá. já vai dar no link da palestra. Tá, obrigada. Nesse horário aqui que vai começar, tá? A gente vai estar lá às 15 horas, a gente já deve estar para abrir a sala, então vocês podem chegar uns minutinhos antes para a gente não se atrasar, porque vai ser só 50 minutos de transmissão. Eu não sei se acabando a transmissão a gente tem que encerrar o evento, tá bom? Então, para não correr o risco de se atrasar, a gente vai entrar lá 30 minutinhos antes. Beleza? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí agora esse slide compartilhado com vocês, essa tela branca? Não, né? Eu tirei aqui o compartilhamento. Pronto? Sim. Tá certo. Beleza, gente. Então, hoje a gente está reunida aqui para falar sobre a disciplina Processos Têxteis, certo? Essa disciplina é lá da grade do módulo 3 do curso técnico em vestuário. E aí eu coloquei duas perguntinhas aqui básicas para a gente iniciar uma discussão, certo? Eu queria saber de vocês, o que vocês entendem sobre processos têxteis? Então, essa é a primeira pergunta. Queria ouvir a resposta de vocês. Quem quiser, é só ligar o microfone aí, porque eu não consigo ver no chat, tá? É um processo de fabricação de um tecido? Também. Eu acredito que seja desde da produção do fio, né? Do fio que vai ser confeccionado o tecido, tingimento, essas coisas todas, não todos esses processos. Certo, vamos colocar aqui, fabricação de processo. Foi isso que você falou, Jéssica? Processo de fabricação de tecido, é isso? Isso. Tá. Quem foi a outra pessoa que falou? Tayane, é o processo de produção do fio e depois do tecido, e tem a tingimento, essas coisas todas, creio que seja parte do processo. Tá. Quem mais? Estou escrevendo aqui, vocês estão vendo, né? Que eu estou escrevendo as respostas de vocês, né? Uhum. Alguém mais quer falar? Eu acho que é praticamente isso aí, né? O processo começa lá no, na matéria-prima, né? Vai desde a matéria-prima, pode ser a lã, os fios, né, lá do algodão, a plantinha, tudo aí vem até chegar ao chamado tecido plano, né? Eu acho. Entendi isso. Professora, Oi. eu acho que o microfone da Patrícia está aberto, está dando delay. Tá, ela estava querendo falar, né? Porque tá bem baixinho, Patrícia. Aí, às vezes, você começa a falar, a gente não escuta direito, aí fala por cima, porque não tá escutando você bem, acha que não tem ninguém falando, mas pode falar.
meninas falaram, né? Eu acho que é todo o processo mesmo produtivo que vai abarcar a área têxtil, todas as técnicas, né? A formação, fabricação de fios, a... agora eu perdi. Mas que engloba toda essa área, né? Dessa cadeia produtiva. Tá, certo. Mais alguém? Então, vamos lá. Vou começar aqui a falar, tá? Se vocês quiserem falar, vocês me interrompem. Então, é isso mesmo, gente. Esse termo aqui, processos têxteis, ele engloba toda a cadeia produtiva têxtil, certo? Então, isso que vocês falaram é exatamente o que representa esse termo processos têxteis. Só que no currículo de vocês, processos têxteis está restrito ao beneficiamento têxtil, tá? Então, isso daqui, embora esteja restrito ao beneficiamento têxtil, é importante a gente fazer é importante a gente fazer essa pausa para refletir sobre esse termo. Então, o que significa de fato o termo processos têxteis é exatamente isso que vocês entendem, tá? Ele engloba a cadeia produtiva têxtil, que é o quê? O que é essa cadeia produtiva têxtil? É exatamente a cadeia produtiva que se inicia com a matéria-prima têxtil. É importante que vocês digam qual é a matéria-prima, porque nós temos inúmeras matérias-primas, né? Então, a matéria-prima utilizada dentro da cadeia produtiva têxtil, a gente tem que denominar, especificar a matéria-prima como sendo têxtil, que são quem? Que são as fibras têxteis. Então, inicia com a captação, a colheita, né, a fabricação dessas fibras, né, quando a gente fala de fibras manufaturadas, então a gente está falando de fabricação de fibra, mas também nós temos a outra categoria que são as fibras naturais, né. Então, esse processo têxtil, essa cadeia produtiva têxtil, ela se inicia com esse apanhado, essa seleção da matéria-prima têxtil, para que inicie a transformação dessa matéria-prima, né? Então, as fibras vão virar fios, que aí é dentro do processo de fiação. Esses fios podem virar tecidos, mas também eles podem virar aviamentos. Esses fios que vão virar tecidos, vão lá confeccionar, dentro do processo de tecelagem, vão confeccionar fios de malha ou fios para tecido em malha ou fios para tecidos planos. E quando você distingue o tipo de tecido, você tem que confeccionar esse fio compatível com esses tecidos, né? Então, vocês estão aí entendendo muito bem o que significa esse termo, né? Abarca, engloba toda essa cadeia produtiva têxtil. Mas, dentro do currículo de vocês, esse termo, ele se restringe aqui ao beneficiamento têxtil. Esqueci, né? Chegando no tecido, esse tecido, para completar essa cadeia produtiva têxtil, ele recebe um beneficiamento. E aí, que beneficiamento é esse? Vocês podem me dizer o que é que vocês entendem por beneficiamento têxtil? Eu acho que é a parte que termina ali o tecido, né? Vai dar o acabamento final, o tingimento, vai cuidar do visual do tecido e tal. O enobrecimento do tecido, né? Nós vamos acrescentar nele, tanto como como falou agora, que é o tingimento, o toque, a maciez, né? Tudo isso. Certo. Colocá-lo para o que vai ser feito com esse material.
Certo, deixa eu botar aqui o que é que você falou. Aqui, característica, o toque. Tem mais? Alguém mais quer falar? Tá. Então, beleza, gente. Então, é exatamente, vocês estão, eu não vou precisar mais nem fazer aula síncrona desse jeito, porque vocês estão muito afiadas. É exatamente isso. Então, o beneficiamento têxtil, ele é a camada, ó. Ele é o processo final, ele termina essa cadeia produtiva têxtil. Então, aonde se inicia? Lá no processo de fiação, com a transformação da matéria-prima têxtil em fio, finaliza no processo de beneficiamento têxtil, quando esses aviamentos, né, esses fios, essas linhas, os zíperes, os botões, os tecidos, eles finalizam no processo de beneficiamento têxtil, ou seja, quem finaliza a cadeia produtiva têxtil é o beneficiamento têxtil. Fazendo o quê? Fazendo exatamente isso que a Edline falou e que a Patrícia falou, né? Quando a gente fala de acabamento final, a gente está falando de enobrecimento, de agregação de valor. E essa agregação de valor, esse enobrecimento, e não é só dos tecidos, tá? Podem ser de fibras, podem ser de fios, podem ser os aviamentos em geral, tá? Então, não restringam o beneficiamento têxtil a uma etapa que só processa a matéria-prima, que eu estou falando matéria-prima agora transformada, que é o tecido, certo? Então, não entendam que é só o tecido que é processado nessa etapa do beneficiamento têxtil. Pode ser qualquer, a gente chama de substrato. Então, pode ser fibras, podem ser fios, podem ser até o próprio vestuário já pronto. Então, o próprio acabamento de lavanderia que vocês veem, calça jeans, por exemplo, é um tipo de beneficiamento têxtil. E muitas vezes é na peça pronta já, tá? Então, esse acabamento final pode ser um tingimento, pode ser uma estamparia, pode ser um banho de amaciante, um banho com acabamentos com proteção UV, proteção antibacteriana, agora esse anti-Covid, né? Vocês ouviram falar sobre esse tecido, anti-Covid, back-off, tem vários nomes, cada indústria pegou um termo para chamar de seu, né? Mas todos eles trabalham com a mesma tecnologia que já existia para tecidos onde você vê tecido com antiodor, antibacteriano, é a mesma tecnologia, agora não é a mesma fórmula, porque esse antiodor, esse antibacteriano, são a tecnologia utilizada para bactérias. Agora eles estão falando que essa tecnologia está sendo usada para o vírus da Covid-19. Então, eu estou me envolvendo, inclusive, com os professores do IF, que é da física, da química, da biologia, que trabalham com essas nanopartículas de prata, que é exatamente esse material que é inserido nessa fórmula, tá? Então, esse próprio anti-Covid, esse back-off, é um tipo de beneficiamento têxtil, certo? Professora? Oi. O tecido com essa tecnologia anti-Covid e tal, ele encarece muito o produto? Olha, é Bruna, né, que tá falando? Tayane, tudo no começo, ele é caro, ele é mais caro porque ainda está sendo desenvolvido, não está, às vezes muitas pessoas não estão com essa tecnologia, então a tendência que à medida que isso vá se expandindo, o mercado, isso vai baixando custos, até porque as pesquisas vão avançando exatamente nesse sentido, de você ter algo que tem um custo-benefício, né? Uhum. Então, inicialmente, isso, e por ser um beneficiamento têxtil, e todo beneficiamento têxtil, se ele é agregador de valor,
né? Aqui, ele é agregador de valor porque ele enobrece o produto, tá? Então, todo o processo no beneficiamento têxtil, ele vai ter um custo final para esse produto. Ele vai interferir, ele vai incluir um custo final aí no preço desse produto. Mas é óbvio que quando essas tecnologias elas estão no início, elas são mais caras, tá? Então a tendência é que elas se tornem acessíveis, tá? Eu não vou saber lhe falar de preço, mas sendo caro ou barato, sempre interfere no valor do produto final, porque você está agregando algo a esse produto, tá? Entendi, sim, obrigada. Valeu. Então, gente, basicamente, o nosso primeiro contato com o conteúdo dessa disciplina vai ser para a gente entender o que é esse beneficiamento. Então, ele se divide em algumas etapas. Aí, agora eu vou fechar aqui essa tela e vou abrir essa daqui. Professora, Oi. esse tecido anti-Covid já está nas lojas? Já. Não é um... Porque ele já está na loja. Deixa eu pegar aqui um... Será que eu tenho esse... Eu acho que eu tenho esse artigo aqui, peraí. Eu vou explicar aqui para vocês uma coisa. Eu não sei se a professora já ouviu falar na prata coloidal. E qual o nome dele, por favor? Essa prata coloidal, o que é? Fala aí mais, Patrícia. Tem a ver com a prata, que é a tecnologia que é usada, o material que ela é usado para esse antiodor e o Covid. Mas fala aí. Sim, porque o meu primo trabalha numa loja de química, né? E essa Certo. prata coloidal era usada muito para infecções, né? Quando machucava na guerra, eles lavavam com a prata coloidal e tudo. E aí, antes mesmo do pessoal começar a falar em tecidos, já se usava a prata coloidal, esborrifando ela no Isso. tecido e na máscara, e ela estava bloqueando, né, o vírus. E aí Não, colocaram impregnado no tecido mesmo. perfeito, Patrícia, é isso mesmo. A ciência é a mesma, porque isso não é uma novidade. Por isso, Caetana, que já está sendo utilizado, porque, engraçado, não está aqui nos artigos. Não está, deixa eu ver aqui se eu acho na internet, aí eu compartilho com vocês. Só voltando aqui para onde eu estava. Peraí, deixa eu me achar. Rapidíssimo. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, que eu vou ver se eu acho esse artigo aqui para a gente já comentar sobre ele. Eu achei o nome do tecido aqui, tem um nome de tecido de íons de prata, Nanox. Ele é vendido por Não. metro. Tá, Super Dinatec. eu acho que Nanox é o nome da empresa. Não, a empresa é Super Dinatec. O Ah, nome é é? tecido com íon de prata para máscaras. Cadê o nome de novo? Perdi. O metro, vendido no metro, está R$ 33,90. Aqui eu achei. Tecido antiviral fabricado com a tecnologia capaz de eliminar coronavírus. Arg mais Fresh. É aí que eu estou agora passando aqui para o meu e-mail. Acho
que Super Dinatec já vai facilitar aí o acesso para achar o tecido. Aí. Ô, Modeuso. Deixa eu ver aqui. BioR. IV. Achei. Estão vendo aí? Ainda não, tá preto. Até agora, não. Cadê onde é que está pedindo? Para baixar. Não estão vendo, não, gente? O artigo? Na minha Não. tela tá preta. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Ó, vai demorar muito, eu estou aqui perdida, em cima da hora, não estou conseguindo passar para vocês, não. Mas é o seguinte, Caetana, essa tecnologia, ela já é utilizada, como a Patrícia bem disse aí, né, em períodos de guerra já era conhecida aí, a prata, ela, segundo os professores de física lá, a prata mata tudo. Então, essa pesquisa, esses artigos que estão publicados com essa experimentação, eles não foram ainda validados, digamos assim, pelo meio científico, porque precisa ainda de mais tempo para verificação, certo? Mas porque ele é algo já conhecido, a eficiência dessas nanopartículas de prata já é algo conhecido, já é eficaz contra bactérias, e isso foi testado inicialmente aqui na USP, com a cepa do Covid no Brasil. Então, foram feitos testes prévios e teve uma confiabilidade ali que eles já pela emergência, né? Então, aceitaram a divulgação dessa tecnologia porque estava todo mundo querendo algo que ajudasse a combater a proliferação desse vírus e tudo mais. Então, diante do cenário emergencial, para que a gente tivesse já soluções, né? Então, por exemplo, essa vacina, ela está sendo aí feita e distribuída e testada em tempo recorde. Então, para essa situação do Covid, ele já está sendo liberado, mas isso não implica na paralisação dos testes, né? Então, essas pesquisas, elas estão continuando exatamente para se validar, para se testar a eficácia, sim, e isso dura um tempo muito grande, dura anos, né? Para se ter esses resultados. Então, mas isso já está sendo difundido entre as empresas, a Santista já usa, a Lupo já está usando. Então, as empresas elas já estão usando porque não é algo totalmente desconhecido, né? Certinho? Os tecidos esportivos, a maioria deles, as camisetas, esses outros tecidos, eles já vêm com essa nova tecnologia, quer dizer, nova não, já é antiga, né? Só que antes era usado para anti-odor, antibacteriano, essas coisas. Agora é que está sendo levado para esse contexto da Covid. Obrigada. De nada. Tá bom. Eu coloquei aí no chat, professora, o linkzinho que eu encontrei, que eu já tinha ele, porque eu já tinha visto há muito tempo atrás que eu estava procurando para fazer minhas máscaras. E aí eu coloquei para vocês aí no link. Tá ótimo. Aqui, ó, íons de prata, perfeito. Obrigada, Patrícia. Voltando aqui,
para o meu Drive e para o que eu vou compartilhar aqui com vocês, já para a gente ir para os finalmente, tá? Aqui a aula vai ser só mesmo para introduzir, vocês vão me dizer se algo, vamos tirar aqui umas perguntas iniciais e a gente volta a se encontrar nas aulas aí síncronas, porque eu vou mostrar o material que eu vou postar para vocês hoje lá no Classroom. Eu vou fazer um formulário, uma atividade para vocês fazerem, vocês vão responder. Prestem atenção aos prazos, tá, gente? Porque, como eu falei no início, as atividades, elas correspondem a alguns dias de aula que vão ser assíncronos, tá? Então, vocês precisam fazer essa atividade para eu poder atualizar o SGA. Por exemplo, eu já lancei lá as aulas de processos têxteis. Então, não se assustem se tiver lá muita falta, porque vai ter pelo menos 9 faltas para vocês na disciplina de processos têxteis, porque eu já lancei as aulas e eu vou lançar hoje a atividade. Somente quando vocês me entregarem essa atividade, após o prazo final da entrega, é que eu vou atualizar isso, tá? Então, deixo claro aqui que não precisam ficar apavoradas aí, que aquelas faltas que estão lá vão ser retiradas quando vocês me entregarem essa atividade que eu vou postar hoje, tá bom? E aí, a atividade que eu vou postar, de hoje para amanhã, vai com esse material aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou colocar o artigo, não apareceu ainda não, né? Eu vou colocar lá o artigo está em inglês, tá? Mas aí vocês vão colocando como tem muito termo técnico, dá para saber do que se trata o artigo. Cadê minha pastinha? Estão vendo? Sim. Não. Quem foi que falou não? Agora sim. Tá, beleza. Gente, esse material aqui, vocês vão receber lá no Classroom e vão receber também uma atividade, exatamente como foi feito lá na disciplina de costura industrial. Vocês receberam lá uma apostila, vocês consultaram e fizeram lá a atividade. Esse daqui também, ele tem aqui 3, 4 páginas no máximo. Professora, todo o conteúdo sobre beneficiamento texto está nessas 4 páginas? Obviamente que não, né? Deixa eu pegar aqui para vocês um livro que ele é de 1987, está até nas minhas referências, e só para vocês verem a grossura, parece uma bíblia, ele. Então, nem está aqui nessas 4 páginas, nem todo o conteúdo está nesse meu livro, que parece uma bíblia, porque existe muita coisa sobre esse conteúdo, assim como existe muita coisa sobre cada área, cada conteúdo, né? Então, não existe um fim para os conteúdos. O que é esse material? É um material que é um norte, ele é norteador. Ele aqui fala de maneira resumida, com as minhas palavras aqui, dentro do que eu já li, dessas referências todas que eu uso, o que é beneficiamento têxtil, e aí as etapas. Beneficiamento têxtil, eu defino aqui o que é, depois eu digo que ele se divide em 3 etapas, e aí fala mais ou menos o que é que cada etapa, fala mais ou menos não, fala de maneira resumida o que é cada etapa dessa. Depois vai falar sobre processos descontínuos, semicontínuo e contínuo, o que é que são? Fala depois sobre corantes e pigmentos têxteis, sobre alguns tipos de corantes, deixa eu ver o que mais. Tem aqui processos de estamparia, tipos de estamparia, tá? E algumas referências aqui.
Então, esse material, ele é um material que tem, de maneira resumida, o conteúdo sobre beneficiamento têxtil. E desse resumo, né, ele é um roteiro, ele é um material norteador. Desse roteiro, vocês podem ampliar as pesquisas de vocês. Por quê? Aqui vai lhe dar uma noção do que é beneficiamento têxtil. Disso vocês iniciam as pesquisas, porque vocês vão ter termos técnicos, você vai ter uma contextualização do conteúdo, e aí vocês vão buscar novos materiais, outras referências, tá? E aí, baseado nesse roteiro aqui, vocês vão responder a atividade que eu vou enviar para vocês. E aí, nos nossos encontros síncronos, vocês vão tirando dúvidas sobre os processos, tá? O que vocês acharam? O que vocês acham dessa proposta? Tá ótimo. Gostei. Só a Tayane, a Áurea, a Luciana, a Áurea não, fala, Patrícia. Não, gostei, vai ser muito bom, assim, porque aí a gente, quando tiver dúvida, consegue saná-las contigo. Tá, aí o WhatsApp, o WhatsApp é mais para vocês podem tirar dúvidas lá por aquele grupo. Às vezes, se for coisas que vocês estão estudando no momento e querem perguntar, para não esquecer, para não perder um time, a gente só vai ter aula daqui a 15 dias sobre processos têxteis e eu estou estudando hoje, coloca lá ou no Google Classroom ou no WhatsApp, tá? E eu respondo assim que eu tiver tempo, porque às vezes é uma resposta que não é tão imediata, às vezes eu preciso pesquisar, às vezes eu não vou saber de maneira imediata e eu vou pesquisar. Ou às vezes eu preciso escrever um texto muito grande. Então, às vezes eu visualizo a mensagem, mas eu não respondo no momento porque não tenho como me concentrar para responder aquilo, tá? Então, tenha essa tranquilidade de, se quiserem já perguntar pelo WhatsApp, lá no grupo mesmo, tá, gente? Não precisa, não sintam vergonha de fazer essa pergunta lá publicamente para todos os colegas. Pense que sempre vocês vão estar compartilhando com os colegas uma dúvida que eles, muitas vezes, que outro vai ter também, tá? E aí a resposta, ela acaba sanando as dúvidas do coletivo. Tá? Não precisam me perguntar isso no privado, porque eu vejo que isso tem sempre uma perda. Ou seja, eu estou respondendo ali para Patrícia, para Bruna, podendo estar respondendo para o grupo, né? Porque se não é uma dúvida, porque essa pessoa ainda nem chegou a cogitar sobre isso, mas acaba sendo um esclarecimento para um colega, para uma colega, tá? Então, não achem nunca que a dúvida de vocês é inferior, pode causar algum constrangimento. Façam lá no grupo, tá? Eu acho que esse compartilhamento, ele é interessante. Isso encoraja também outras pessoas que estão com dúvida e não querem perguntar. Então, soltura, gente. Vai lá e, olha, não tem que ficar achando que se o colega vai estar pensando, nossa, ele ainda não sabe disso. Eu acho um comentário pequeno, porque ninguém nunca sabe de tudo. Então, às vezes ele vai saber disso já, mas tem outra coisa que você sabe e ele não sabe, né? Então, não se intimidem por comentários que muitas vezes está até na cabeça da gente, tá? A gente acha que as pessoas ficam validando a gente o tempo todo e ninguém está interessado na vida do outro, não. Pelo menos interessado nesse sentido de querer ficar julgando negativamente o outro, certo, gente? Então, façam as perguntas lá, ou no Google Classroom, lá nos comentários, embaixo da atividade, também é algo bem interessante, acho até muito melhor do que no WhatsApp, porque a gente vai concentrando dentro do assunto, ou seja, foi na atividade de beneficiamento têxtil, as perguntas, elas vão dentro do mural lá, da atividade de beneficiamento têxtil. Então, quando vai para o WhatsApp, fica uma coisa muito pulverizada e tal, certo?
Alguma dúvida em relação a isso? Não, tudo ok. Tudo ok? Não. Tá certo. Beleza, gente. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. O que é que vocês acham? Concordo. Beleza. É só a Tayane e a Luciana que acham isso, o resto quer continuar aqui. Tá ótimo, professora. Tá tudo bem, né, gente? Faz uma prova oral. Tá, pronto. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Eu acho que com a aula de hoje, com esse cronograma e esse roteirozinho, deu para dar uma orientada, né, gente? O que é que vocês acham? Deu sim, professora. Deu sim. Ótimo. Fala, Bruna. Acho que ficou bem melhor. Bruna e Daniele. Ficou bom. Tá ótimo. Tá joia. Tá bom, então. Que bom, gente. Fico feliz. Então, de hoje para amanhã eu vou postar, tá? Vou dar um prazo. Geralmente esses prazos é de uma semana. Não sei ainda qual o prazo, mas geralmente é uma semana que eu dou. Mas às vezes pode ser estendendo um pouquinho mais, tá? Se atentem às datas, porque a entrega dessas atividades corresponde à frequência de vocês. Tá bom? Repetindo aqui, não se assustem, as aulas estão lançadas de processos textos, vocês estão com falta lá, mas não é porque eu dei falta para todo mundo, não, é porque eu já lancei as aulas e aí o SGA, ele reconhece, quando você não preenche o diário, ele reconhece como falta, tá? Fiquem tranquilos. Oi. Eu não sei se você falou, porque eu cheguei um pouco depois, mas sobre o evento. A gente vai receber presença na sua matéria de têxteis, estando lá? Sim, a participação de vocês, a inscrição de vocês no evento é a presença de vocês no dia de aula, né? Que vai, como é na quinta-feira, corresponde a um dia de aula nosso, tá? Então, façam a inscrição e participem do evento, gente. Tem muita coisa bacana que vai ser compartilhada lá. Deem uma olhada no site, vejam quem é que vai se apresentar, vejam o que é que eles vão falar, tá? Tá uma programação bem bacana. Esse evento é um dos primeiros que a gente quer dar continuidade, ou seja, esse é só o primeiro seminário. Tem muita gente bacana que a gente até já listou, que vão ser os nossos próximos convidados, tá? Então, a gente pensou, quando eu falo a gente, é eu, a professora Juliana Aragão e a professora Moema, a gente pensou nesse evento e nesse formato que é o projeto integrador, que a gente vai conversar melhor lá na frente. A gente precisa primeiro entender quais são alguns conceitos aqui, para poder contribuir melhor no projeto, mas esse evento, o evento foi pensado com muito carinho, com o objetivo de fazer com que a gente quebre o pragmatismo, o engessamento da sala de aula, né, para que a gente avance, que a gente torne algo mais fluido, algo mais dinâmico, algo mais prazeroso nas nossas aulas e para as nossas aulas, tá? Então, a participação de vocês só vai nos dar mais estímulo para continuar fazendo essas coisas, que, no meu entender, é muito positivo, tá? E a gente vai ter algum certificado por participação no evento? Vão ter sim. Eu estou devendo o certificado de 2 eventos que eu fiz no primeiro semestre, mas eu tenho fé em Deus que antes de sair aqui no recesso de dezembro ou no iniciozinho de janeiro eu já envio esses certificados. Então, vai ter sim, Edilane, pode ser que demore um tempinho, né? O evento está previsto, vai ter palestra até março, então é uma palestra por mês. Então, depois de março é que eu vou emitir todos os certificados, tá? Tá bom, obrigada, professora. Valeu, obrigada também. É isso, gente. Qualquer coisa vocês falam lá no grupo ou lá no Google Classroom, tá bom? E a gente se encontra na próxima semana, na próxima quinta-feira, lá no evento. Dentro desse cronograma que eu vou compartilhar com vocês, já tem o link direto da palestra, tá joia? Se inscrevam
e obrigada por hoje, por estarem aqui comigo. Obrigada pela aula, professora. Até. Obrigada a vocês. Até. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchauzinho. Tchau, beijo.